Time mais foda do Brasil. Quem? Hã? Quê? Fala português. Fala. Fala. Não, eu falo. Você fala? Sempre fala. Fala, então vai. Time mais foda do Brasil. Eu, Palmeiras. Só porque o outro falou, né? É. Tá bom. Tá bom. Gostei. Mas gosta de futebol, não? Eu não gosto de futebol. Você gosta do quê? Eu gosto de De foda? comer, foder, ou da foda, da feira da foda e compraria da foda. Bom, tá ótimo. Maravilha. Obrigado. Manda um abraço pro pessoal do Brasil. Um abraço para a minha família do Brasil. Lá também eles gostam da foda. Gostam da foda e fodem bem. E aí, seus feira da foda, como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos ao Gelada com Queixada desta sexta-feira. Eu já peço desculpas porque não tivemos programa na última sexta, justamente por conta deste evento maravilhoso da gastronomia portuguesa em Pias Monção. Aliás, brincadeiras à parte, muito obrigado pela recepção que eu tive lá em Pias Monção. A galera foi muito participativa, tivemos vários personagens engraçados, rolou pauta esportiva, mas obviamente rolou mais pela zoeira. E como eu sei que vocês são chegados a uma baguncinha, assim como o Mike Baguncinha e como Arthur Queixada, então vocês tiveram aí de presente esta feira fabulosa. Tá? Um beijo também para o André Henning, que deu muita moral tanto no Instagram dele quanto também na live. Senhoras e senhores, o programa de hoje está recheado de bons assuntos. A cerveja vai ser a tradicionalzinha verdinha mesmo, porque eu não tive tempo de comprar. Inclusive estou... Deixa eu abrir já. Estou poupando um pouquinho de grana, né? Não dá para ficar gastando assim. Vocês já viram o preço do leite, né? Tá mó caro. E vamos que vamos, hein? Um brinde para nós. Saúde, que é o que interessa. O resto a gente resolve. Um beijo. Vamos começar o programinha de hoje com a pergunta do Márcio Cerqueira. Depois do Leverkusen ser eliminado da Pokal, você também está torcendo para o azarão Arminia Bielefeld? Para quem não viu, o Bayer Leverkusen caiu para um time da terceira divisão, né, o Arminia, e o Stuttgart está na final eliminando o RB Leipzig. Tem um ditado na Alemanha que os caras dizem que a Pokal, né, a Copa da Alemanha, tem as suas próprias leis, tem as suas próprias regras e não respeita divisões, né? Então foi muito bonito ver o Arminia chegando, o Kaiserslautern chegou na temporada passada. Aliás, vocês viram o mosaico do Kaiserslautern dessa semana aí? Evocando o capiroto. Os caras estão indo longe, hein? Mas é o seguinte... Tô torcendo pro Arminia, sim, obviamente. Eu acho que o Stuttgart é um time bem legal. Queria eu estar, não sei se vou ser convidado dessa vez, mas na final da Pokal lá em Berlim é um evento muito legal. Eu acho que quem gosta de futebol e quem gosta de futebol alemão deveria colocar isso como meta de vida. Final da Pokal. Berlim tem um estádio maravilhoso, é uma cidade muito legal, muito divertida em todos os aspectos. E vamos torcer para a cidade de Bielefeld. Enfim, levar esse título. Seria um grande momento do futebol alemão. O Michael Sant fala um pouco sobre o Renato Gaúcho no Fluminense. Eu não sou torcedor do Fluminense, estava vendo o vídeo do Fred outro dia, mas eu acho uma boa, cara. Primeiro que há uma conexão quase cultural entre Renato Gaúcho e a cultura do Fluminense, né? Aliás, Renato Gaúcho, um time carioca, enfim, é a praia dele, literalmente, e eu acho que em termos de ideias de jogo, a gente vai ver um Fluminense mais com cara de Fluminense do que propriamente o time do Mano Menezes. Acho que o Mano Menezes foi um remédio amargo que o Fluminense teve que tomar na temporada passada para não cair de divisão. Mas a partir desse momento, fazia mais sentido o Fluminense buscar suas próprias raízes. Não sei se o Renato é o nome ideal para tal, mas eu vejo como um nome interessante, a conexão que tem com o clube, gol de barriga, enfim, tudo isso que já impera. Eu acho o Renato um muito bom treinador, só que ele, obviamente, tem um pouquinho de problemas de ego, né, como vários também, e deixa isso implícito nas suas coletivas, nas suas palavras,
no seu dia a dia. Agora, é bom de ideia e muito bom de grupo. Vamos ver se consegue resgatar um bom Fluminense nessa temporada. Afinal, a temporada do Fluminense passada foi bem abaixo do que o torcedor estava esperando. Antônio S. Castro manda aqui. Rodrigo Mora ou Kenda? É uma pergunta boa para mesas de bar, e aqui não estamos numa mesa de bar, viu? Apesar da cervejinha. São posições muito diferentes. Eu seria injusto de comparar qualidades técnicas dos dois, porque eu acho, pô, o Kenda é muito veloz, é muito jogador de banda, muito jogador de ponta, né, de extremo, e que tem um contra um, faz ultrapassagens interessantes, tem uma boa visão de jogo, mas é uma visão de jogo mais de quem vem da ponta para o meio ou da ponta para a linha de fundo do que propriamente combinação, como o Rodrigo Mora tem a capacidade de fazer, jogando mais centralizado no corredor central, mais como um camisa 10, pode jogar como um segundo atacante. São jogadores muito diferentes, são jogadores complementares, inclusive. Imagina uma seleção portuguesa no futuro ter um Rodrigo Mora e um Kenda, que eu acho que vai acontecer em breve. Eu gosto muito dos dois. É injusto. Se eu tivesse que escolher para o meu time hoje, eu escolheria o Kenda, por entender que já mostrou mais, está mais pronto. Mas eu gosto muito do Mora, acho que ele tem um caminho enorme a evoluir, uma qualidade fantástica, criatividade, último passe, soluções, bons pés, né, em espaço curto. Gosto muito, muito, muito. Enfim, veremos. Mas a pergunta é boa, eu gosto. Vocês me colocam em cada problema aqui. Vamos lá, o Renan Zanirati. Qual o momento mais marcante da sua história no jornalismo? Boa pergunta. Apesar das minhas 8 finais de Champions consecutivas, acho que Copa do Mundo é incomparável. A minha primeira Copa na Rússia foi muito, muito legal e eu achei que nada poderia superar esse momento. Mas a Copa no Catar, para mim, superou, porque eu tive a oportunidade de não só cobrir a Copa com meu tio, né, Leandro Quesada, que é a minha grande referência no mundo jornalístico, aí é o cara que abriu portas para mim e é o cara que também me fez gostar da profissão, já falei isso aqui algumas vezes, e não só cobrir, mas viver a Copa com ele, né? Enfim, para quem não sabe, eu meio que fiz o esquema da Copa é, junto com a TNT, mas mais pensado para passar a Copa com meu tio, né? Dividindo o quarto de hotel. E a gente teve umas aventuras lá, dormimos em trailer. Vocês viram aí durante a Copa, quem já me acompanhava. E foi um momento muito bonito, assim, profissionalmente e pessoal também, porque eu pude fazer uma grande cobertura de uma Copa do Mundo ao lado daquele que me inspirou para seguir e caminhar na profissão. Bruninho Fute 1. Essa meiuca povoada da Inter de Milão vai ser um problemaço para o Bayern de Munique? Eu acho que o sistema da Inter, né, o seu 3-5-2, e a forma com que consegue se defender com uma linha de 5 é um problema para qualquer time que explora, por exemplo, um futebol com mais posse e com vários jogadores no último terço, porque você tem uma superioridade numérica naquela última zona de campo onde as finalizações acontecem, né? Então a Inter de Milão é um time muito encardido, muito embaçado para você conseguir furar, tanto que o time só tomou 2 gols até aqui. Eu acho que a Inter de Milão nos jogos grandes tem deixado a desejar. Estávamos a falar disso até outro dia no melhor futebol do mundo. Então eu fico com o pé atrás também, porque o Bayern de Munique, especialmente nos 2 últimos jogos grandes contra o Bayer Leverkusen, deu um murro na mesa e falou: calma, nós somos o Bayern e estamos aqui. Então acho que vai ser um jogo muito disputado. A Inter tem alguns desfalques, o Bayern tem muito mais desfalques, o Dumfries provavelmente não vai jogar. Não vejo um favoritismo claro. Vejo sim a Inter um pouquinho mais à frente por conta dessas lesões defensivas do Bayern, mas acho que vai ser um jogo duro, difícil para os dois lados. Não vejo assim algo destoando disso. Vamos a mais perguntas. O Edu Orlandi já bebeu Polar, cerveja daqui do Rio Grande do Sul? Antigamente era boa, hoje em dia deixa a desejar muito. Eu já, olha, um caos aqui para vocês, mandar um beijo pro Joel e pra Lola, que são meus grandes amigos
de Pelotas, né? Tenho muitos mais amigos no Rio Grande do Sul, mas esses dois especialmente, porque eu fui no casamento dos dois em Pelotas. O ano era 2012, não, 2013. 2012 ou 2013? Já não vou lembrar. E foi o melhor churrasco que eu já comi na minha vida. Fogo de chão, os caras cavaram um buraco, espetando aquelas costelas gigantes e tal. E nós enchemos a lata de Polar de uma maneira especial. Então eu tenho boas recordações. Fiquei com uma ressaca, mas não posso colocar a culpa na Polar. Afinal, no casamento tinha outras paradinhas, né? Mas um brinde ao pessoal do Rio Grande do Sul e à Polar. Que eu não tenho compromisso com marcas, não. Se ficou ruim, azar o deles. O Bernardo Perrozzi mandou a foda da... Vocês só pensam nisso. A foda da moda Monção é boa mesmo ou foi uma foda meia boca? A comida eu não provei, né? O prato lá, o cordeiro, a moda da foda lá, do Monção. Tem um arroz caipira, bem suculento, enfim. O prato deve ser muito bom, mas eu acabei não provando porque o prato só era servido mais tarde e eu fui embora mais cedo. É, a festa em si, teve uma outra pessoa aqui me perguntando se eu preferiria a Feira da Foda ou a Oktoberfest. A festa em si não é gigantesca, é uma festa muito, muito local. É óbvio que lota, mas é uma galera ali daquela região, Monção, Pias, enfim. É uma região, acho que pertence ao Minho ainda, mas já está perto de Espanha. Então tem conexões ali. Não é muito grande e não é uma grandiosa festa. Confesso que eu achei meio vazio o dia que eu fui, porque foi logo na sexta-feira, que era o primeiro dia, mas tá tudo certo. É, mas o ambiente dessas festas regionais aqui em Portugal valem muito a pena. Porque nas grandes cidades, isso vale para outros lugares também, mas Portugal é um deles. Você tem a vida mais corrida, as pessoas mais cosmopolitas. No interior mesmo é que você vê assim o povo, né? E como o povo português é também acolhedor, carinhoso. Pô, eu adoro. Festas regionais em Portugal agora começam, né? Vem o Santos, vem um monte de coisa. É, as festas do verão, bom demais. Hum. Grande festa da foda. Obrigado por esse momento na televisão brasileira. Márcio Cerqueira mandou aqui. Lembra de alguma aposta constrangedora que perdeu e teve que pagar? Não. Eu não entro para perder, meu irmão. O Gui, Bayern é capaz de segurar a Inter com essa defesa? Qual é a sua previsão do jogo? Falei um pouquinho já do jogo, mas eu acho que a escalação do Bayern, o Neuer deve se recuperar, pelo que eu já vi ele treinando, trabalhando. Talvez para o primeiro jogo não, mas acho que para o segundo sim. Vamos ver nesse primeiro jogo, já há uma expectativa. Deve ser Neuer, Leimer, Kim Min-jae, Dyer e Rafael Guerreiro. Essa deve ser a linha defensiva. Se esses caras estiverem bem no dia, quem sabe, né? E eu pensaria muito no Palinha também como uma opção para a zaga. Eu acho que sim, acho que vai dar jogo, acho que vão ser dois grandes jogos. Eu vou estar nos dois, muito provavelmente, então se preparem para conteúdos por aqui. O Diogo Lamas, após o ato do Mourinho, como é visto internacionalmente o treinador Tuga? Conflituoso? Sabe o que o Mourinho, depois do que aconteceu lá com o treinador do Galatasaray, sabe como é que ficou a mão do Mourinho, né? Assim. Ficou com o nariz do cara na mão. Que ridículo. Cara, sim, o Mourinho, cada vez mais na Europa, vem sendo considerado um técnico que já passou, né? Eu acho que passou da hora também dele assumir uma seleção, e muito provavelmente seleção portuguesa. Eu acho que o Mourinho, para tiro curto, para competições assim, tem uma capacidade organizacional do time e até mesmo montar times reativos interessantes e para mexer com o brilho dos caras. Mas a cada ano que passa, o Mourinho, inclusive com essas ações, é visto de uma forma, óbvio,
pior do que era antigamente. Mas eu gosto muito do Mourinho, vocês sabem disso. Sou fã, carreira espetacular, é uma carreira que tá ali perto da Guardiola, Ancelotti, enfim. J. Rerê, qual é o teu problema com o Peter Crouch? Não tenho problema nenhum. Só não posso, na Feira da Foda, perguntar ao cidadão qual é o melhor jogador da Inglaterra, o jogador mais foda de todos os tempos, e o cara me responder Peter Crouch. Aí não, pô. Aí, aí não, né? Talvez o mais carismático, o que dança melhor, a dança do robô, mas grande Peter Crouch. Já encontrei ele algumas vezes em cobertura, viu? Que ele trabalha para televisões. Ué, ele é muito alto, velho. Vonner, quem foi que jogou essa praga no departamento médico do Bayern de Munique? Sem Davis, sem o Pamecano, sem Ito, todos para a temporada toda, né? Realmente não tá fácil. Leandro Mascaro, é debatido em Portugal sobre o Benfica ter poucos portugueses no time titular? Não vejo muito esse debate. Eu acho que o Benfica aqui é muito conhecido pelas categorias de base do Seixal, né? Então, obviamente que a torcida gosta quando os jogadores lusitanos, ou não, mas muitos lusitanos, sobem, né, da formação para o principal. Entretanto, não vejo nesse momento esse debate. O Benfica sempre foi muito um time internacional, né? Assim, no outro dia tinha muitos brasileiros, enfim, agora é o momento dos turcos, por exemplo, mas respondendo a tua pergunta objetivamente. Lucas Campos, Quesada, qual é a sua opinião sobre a punição de times que a torcida usou sinalizadores? Eu acho que deveria, dentro dos estádios, ter um sinalizador permitido. Ou seja, tem vários tipos de sinalizadores, uns perigosos e outros não. Na Europa, não é permitido. A torcida do Bayern é uma das torcidas que mais acende sinalizador, que mais toma multa e que já foi, inclusive, punida com suspensão por isso. Mas eu acho um espetáculo lindo, cara. Eu gosto, assim. Vai parar o jogo muitas vezes por conta da neblina que se cria, mas eu acho lindíssimo. E eu acho que cria, gera um entretenimento, prende o público. Eu acho que as pessoas precisam começar de repente, entender como tornar isso algo da festa e não criminalizar tudo, porque daqui a pouco não vai poder nada, né? Aí tá todo mundo só batendo palma na arquibancada. Enfim, se não for perigoso para as pessoas, eu sou totalmente a favor. É, rapaz, Oliveira O, Martínez, Bidon, Carrilho, Garro, Yuri Memphis. Oliveira, não entendi. Ah, ele tá montando aqui o time do Corinthians. 4-2-3-1. Não seria o ideal para o Timão, com um volante criador e Memphis abrindo para o Anguilleri? Eu acho que o Corinthians, eu gosto do Losango. Eu acho que funciona muito bem quando tem o Garro. Porque você joga o Memphis um pouco mais como segundo atacante. Eu acho que essa é a posição do Memphis caindo pela direita ou tendo liberdade. Num 4-3-3, o Memphis poderia jogar como falso 9 ou como, já que tem o Yuri, um ponta esquerda. Mas eu prefiro ele jogando de segundo atacante. Num 4-2-3-1, só se ele inverter muito bem a posição com o Garro. Mas, sinceramente, não sei. Não sei se gosto tanto. Eu acho que jogar no 4-2-3-1 tem que jogar com o Thales ali, ou num 4-3-3 com o Thales ali, que é mais característico. Até pela questão de enfrentamento, de característica. O que o Corinthians precisa é mais de aproximação dos seus jogadores. Então, por exemplo, se joga o Thales e o Memphis, os dois têm que estar muito próximos um do outro, com o Anguilleri dando também a opção de triangular. Não só na parte de construção inicial de jogo, mas lá na frente também. Porque às vezes o Corinthians chega para atacar só com o Thales, dois, três caras na frente dele, é muito difícil você criar alguma coisa. Enfim. O Adalberto, sobrinho, já tentou levar uma vida fitness? Eu gosto de pensar, Adalberto, que eu levo uma vida razoavelmente fitness.
Eu treino 3, 4 vezes na semana. O ponto é que eu tomo os negócios. E aí as pessoas têm essa pecha, né? Mas eu, por exemplo, já corri, você duvide ou não, meia maratona. Gosto muito de correr provas, 8 quilômetros, 10 quilômetros. Hoje meia maratona eu não faço mais por conta do joelho, né? Mas já corri a São Silvestre em São Paulo. Eu já fiz umas paradas. Eu gosto da imagem que as pessoas têm de mim. Um sedentário pai de família que só fica bebendo o dia inteiro. Gosto. Hum, Maravilhoso. Tony de Carvalho, Real Madrid e Bayern de Munique chegando na final da Champions. Tem favorito? Tem, Real Madrid. Real Madrid seria favorito contra qualquer equipe. Eu acho que equivale um pouco a grandeza pelo tamanho do Bayern, né? E eles dizem lá na Espanha que o Bayern é o Real Madrid da Alemanha, mas eu acho que o Real Madrid como eles dizem também, o puto amo desta competição. Difícil competir com relação ao favoritismo. José Luz Cláudio 17. Qual é o estádio mais bonito, na sua opinião, em Portugal? É uma pergunta legal, mas sinceramente. Olha, eu gosto muito do estádio do Algarve, acho bonito. Formato de veleiro, né? Mas sem brincadeira, eu não. Alvalade, eu gosto do ambiente, mas não acho lindíssimo. Agora vão mudar, né? Vão tirar o fosso. Ele vai ficar maior, uma ampliação legal que já deveria ter feito há mais tempo. É, O estádio do Dragão é parecido com o estádio do Corinthians, mas eu acho o estádio da Luz, por ser até o maior de Portugal, o mais imponente, assim. Só que é aquilo, é parecido com o do Arsenal, né? Eu acho que o mais autoral é o do Dragão mesmo, nesse sentido. É, O Adalberto manda qual é o seu estilo musical favorito? Eu sou muito eclético e gosto de estar conectado a vários estilos. Ouço pagode, ouço funk às vezes, funk menos, mas ouço tecnobrega. O que eu gosto mesmo é axé, ouço muita coisa, mas o que eu gosto mesmo é rock, cara. Eu sempre fui muito roqueiro quando eu era adolescente. Gostava, minha banda favorita era o System of a Down. Pra vocês terem uma ideia. Inclusive, morando aqui, não fui nos shows do Brasil. Morando aqui na Europa, eu fui de propósito a Florença, na Itália, assistir um show do System. Adoro, adoro. Conheço todas as músicas, enfim. Tchum, 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 tchum. Melhor jogador que já viu? Papai? Eu vi menos o Messi, né? As pessoas vão perguntar do Messi, eu vi menos. Na Copa do Mundo, por exemplo, eu não cobri a Argentina. Eu tô falando em loco. O que eu vi o Cristiano Ronaldo fazer, absurdo. Absurdo. Gyökeres e Kane, ele manda aqui. Quem que você prefere? O Gyökeres é muito, muito bom. Muito bom. Mas o Harry Kane é outra prateleira. Até porque ele é arco e flecha, não é um jogador só centroavante, né? Mas nós estamos falando de outro nível de centroavante. O Harry Kane, que eu acho que se o Bayern ganhar a Champions, a bola de ouro vai para ele, eu não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida disso. É... Ricardo RR, não seria uma boa para o Hendrick ir por empréstimo para o Sporting, caso saia o Gyökeres? Eu acho que em termos de característica é parecido, né? Os dois têm essa força física na arrancada, os dois finalizam muito bem, fortes, né, fisicamente, mas é aquilo, eu não sei se o Hendrick precisa sair do Real Madrid. Eu já achei mais que seria uma boa ele deixar o Real Madrid pelo tempo que ele estava recebendo. Se for combinadinho com o próximo treinador do Real Madrid, que ele vai ter mais minutagem, eu ficaria no Real Madrid até a Copa do Mundo. Se ele não tiver mais minutagem, daí eu acho o empréstimo uma boa e Portugal é um bom caminho, sim. Sim. Mas a gente tem que entender qual vai ser a utilização do Hendrick. O JR Brito, o que pensa sobre as últimas atitudes do Neymar?
não sei quais atitudes, de ir para o Carnaval, de ir para a Kings League. Ele está machucado. A recuperação depois da lesão que ele teve do joelho não seria fácil. Talvez nas palavras erradas o Jorge Jesus acertou na sua previsão, mas eu acho que você não deixa isso da porta para fora, você deixa isso da porta para dentro. Mas eu acho que se está combinado com o clube, se está no direito dele, eu não sou ninguém para julgar o fora de campo do Neymar. Acho que, obviamente, que a recuperação do Neymar passa por repouso, porque é uma lesão muscular, passa por outras coisas, mas isso ele tem uma equipe muito bem capacitada para controlar certas coisas. Se ele não controla, é um problema dele. Acho que o Brasil precisa saber jogar sem o Neymar, por conta do histórico de lesão dele. E aí não estou falando nem de comportamento, não. Estou falando de histórico, ou seja, se chegarmos à véspera da Copa do Mundo sem o Neymar, nós precisamos saber o que fazer. Mas quando o Neymar estiver bem, ele vai ser titular da seleção brasileira. Muitos mais perguntas. Obrigado, viu? Vocês são malucos. O Will Ian CR7. Qual preferes, Benfica ou Porto? Vai me colocar em cilada? Não vai. Não vai. Ó, esse irmão desse. Eu não torço para nenhum clube aqui em Portugal. Eu torço pelo futebol português. Já falei sobre isso. Não adianta. Eu sou corintiano, meu irmão. Como é que eu vou torcer para outro clube que não... Né? O meu grande ponto é que, assim... E eu vou aproveitar a tua pergunta para falar sobre o jogo de domingo. Aliás, vai ter vídeo aqui no canal. O momento do Benfica é melhor. O Benfica jogar no Dragão é sempre muito perigoso, né? A última vez que o Benfica jogou aqui, se eu não estou enganado, se foi a última, foi o jogo dos 5 gols, né, do Porto. É perigoso. Mas o momento do Benfica é melhor e o Porto passando tudo aquilo que a gente projetou no início da temporada aqui no canal, né? Do que iria passar nessa temporada. Nesse exato momento, o jogo é muito parelho por ser no Dragão, mas acho que o Benfica tem um pouquinho mais de favoritismo. O Porto costuma engrossar muito o caldo para o Benfica, né? Veremos o que acontece domingão. Veremos. O JR Brito manda várias aqui. Ele manda: acha prudente demitir o Ramon Dias agora? Acho que a escolha tem que ser feita agora. Se vai ficar com ele, tem que ser até o final da temporada. Se não vai ficar com ele, quanto antes melhor. Eu disse isso depois da final do Paulista, que o Campeonato Paulista não poderia mascarar os erros do Ramon e da comissão técnica, que o Corinthians deveria avaliar tudo que aconteceu até aqui e não deixar a emoção do campeonato falar mais alto. Porque é o seguinte, tem problemas. E a gente vê a cada grande jogo, a cada decisão, tais problemas acontecerem. Eu já falei, consideraria o Tite de volta. Mas é uma opinião particular, né? Eu acho que aí outros vão ter outras opiniões. O Sandrinho Ribeiro mandando mensagem, um salve da Feira da Foda. O Renan Andrade também falando da Feira da Foda aqui. Ele manda mensagem também sobre o Schlotterbeck. Está fazendo hora extra no Borussia? Qual seria a melhor opção caso ele saia? Hora extra é difícil, né? O Borussia é um grande time e está nas quartas de final da Liga dos Campeões. Eu acho que o Schlotterbeck encaixaria bem num contexto de Premier com o Guardiola. Acho que seria bom. Num contexto, caso o Van Dijk saia do Liverpool, poderia também ser uma boa opção. No Real Madrid, poderia também ser uma boa opção, apesar de Rudiger, Militão, Alaba, os caras estão machucados aí, mas daqui a pouco voltam, né? Não sei se teria espaço. Mas eu gosto muito, tá? Se vocês não viram, vai lá no meu Instagram, que eu gravei um vídeo sobre o Schlotterbeck, fiz uma análise sobre os escanteios, porque agora o cara tá batendo escanteio, né? 1,91 m batendo escanteio e dando assistência. Realmente ele tem qualidade e tem uma característica muito importante hoje em dia, né? Ele é um zagueiro construtor e com verticalidade, rompendo linhas nos passes, fugindo da obviedade, enfim.
Gosto e gosto muito. O IA, Mike, crise no Bayer Leverkusen? Sim. E justa, tá? Porque assim, você não pode perder de um time de terceira divisão, o atual campeão da Pokal, o atual campeão da Bundesliga, e não ser cobrado. Ah, porque a temporada passada foi fora da curva. Estamos falando do Arminia, pô. E o Bayer Leverkusen tinha que estar na final da Pokal. Foi uma queda muito, muito dura. A torcida tem todo o direito de cobrar, cara. Enfim. Rapaz, muitas mensagens do Renan Andrade, hein? Você é o novo presidente do Corinthians. O que faria de mudanças? Porra. Não tenho capacidade para ser o novo presidente do Corinthians. Eu só acho que o Corinthians precisa cada vez menos depender de empresário. Tem que quitar as dívidas com o empresário e não ter rolo com o empresário. Tem que ter idoneidade nas escolhas. Se conseguir fazer isso, já vai ser um grande caminho. Thomas Lacerda. Mas eu queria saber de você assim. Estamos bebendo, estamos bebendo. Ou estamos malhando, estamos malhando. Um abraço para a galera do Podpah. Eu conheci o Igão e o Mítico lá no final. Fiz até uma entrevista com eles. Final da Champions na Turquia. Dois caras gente boa. Obviamente que quando o cara sustenta aí um programa praticamente diário, todos os dias úteis da semana, algumas coisinhas engraçadas vão surgir. Vocês pegam muito no pé dos caras. Enfim. Lucas Ponce, a temporada do Bayern acabou? Não. Vai ser campeão da Bundesliga muito provavelmente e pode chegar longe da Champions. Não sei por que os caras estão projetando assim. Eu, Samuel, 1890. Olá, Quesada. O que você acha da saída do Thomas Müller? Wirtz seria um ótimo sucessor ou outro? Pergunta 1. Acho que tem que ser muito, muito bem amarrado com o próprio Thomas. Eu acho que ter vazado para a imprensa pegou mal. Eu acho que ele é um cara que talvez ficasse mais um ano como jogador e já migrasse para a parte técnica no departamento técnico do Bayern de Munique. Eu acho que ele vai ser treinador. E assim, é um pouco melancólico a saída, mas faz sentido no sentido de poupar dinheiro, né? São 17 milhões de euros por temporada para um reserva. E um reserva que vai na temporada seguinte ser mais reserva ainda, porque o tempo passa para todo mundo. Mas isso tem que ser feito de uma forma mais consciente, às claras, sem que as coisas vazem, enfim. E quanto ao Wirtz, sim, o Wirtz é alemão, a torcida já ia receber ele de uma forma muito carinhosa, é um cara que conecta muito bem com o Musiala na seleção da Alemanha, enfim, e seria um cara geracional para 10 anos, 15 anos no Bayern de Munique aí, para fazer sucesso. E que dupla teria o Bayern de Munique, hein? Wirtz e Musiala. O Iman Snai. Já seguias o campeonato português antes de teres vindo para Portugal? Sim, já. Desde 2009, 2010. Mas óbvio que depois se intensificou bastante, né? Eu vi grandes times, aquele Benfica do Jesus, antes disso o Porto campeão da Europa League, enfim, aquele Porto do Rames, do Hulk, Porto do Guarim, Porto do Falcão, enfim, já seguia. E obviamente antes disso, quando o Sporting chegou na final da Europa League, eu acompanhava bastante aquele time. Rogério jogou no Corinthians, para quem não sabe, né? E o Liedson também, então eu curtia bastante assistir. O Renan Andrade manda: o que acha do Jorge Jesus pode mudar a seleção? Me preocupo com a briga de egos. Eu já falei sobre o Jorge Jesus e vou repetir. Acho o Jorge Jesus o nome ideal. Deveria ser o plano A para a seleção brasileira. O Ancelotti é italiano, não fala a língua, tem toda a mudança para o Brasil, acompanhar o futebol brasileiro, coisa que ele não acompanha,
em um ano, que é o período que nós temos até a Copa do Mundo, seria uma mudança muito grande para colocarmos um cara que precisa de um ciclo inteiro para se desenvolver. O Jorge Jesus, não. O Jorge Jesus, se entrasse hoje na seleção, ele sabe quem está jogando o Campeonato Brasileiro bem, ele sabe quais são os brasileiros que estão fora e estão bem, ele sabe qual é a cultura do futebol brasileiro, e o que ele fez no futebol brasileiro revolucionou, de certa forma, os últimos anos do Campeonato Brasileiro e das competições em si. Porque o trabalho dele no Flamengo foi tão bom que elevou a fasquia, elevou o patamar. E eu acho que num período curto, essa questão do ego ficaria para um outro momento. Acho que haveria ali uma união, até porque o Jorge Jesus é um cara muito frontal, o jogador gosta dessa frontalidade do cara. E, sinceramente, não vejo ele criando problemas com os caras que vão resolver os problemas para ele. O negócio do Neymar, eu acho que é uma ligação, resolve e vamos embora e vamos tentar ganhar a Copa do Mundo. Num período curto de tempo, o Jorge Jesus, para mim, é o nome ideal para a seleção brasileira. A gente encerrando aqui, o Darlisson Oliveira mandou: Quesada, quando sai o Gelada ao vivo novamente? Eu vou explicar para vocês. O Gelada ao vivo dependia de convidados. E não é fácil você ter uma frequência de convidados. Entretanto, estou pensando em lançar, não o Gelada continuará nesse formato, mas uma live. Vocês deixam nos comentários o que vocês acham aí. Uma live semanal para a gente trocar uma ideia sobre vários assuntos. Óbvio que o Gelada já é um pouco isso, mas pode ser que renda até mais, porque tem uma galera que tinha saudades desse Gelada aqui. Enfim, são opções que temos sobre a mesa. Um beijo para vocês, bom final de semana. Cuidado com a feira que vocês vão frequentar. Muito juízo na cabeça de todo mundo. E boa foda para quem é de foda. Tchau.